Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um vídeo do Trader Tranquilão. Estamos ainda na introdução da quinta temporada, explicando um pouquinho como vai funcionar. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o motivo da gente ter escolhido a corretora que nós vamos usar. Tá? Além de explicar essa corretora, eu vou explicar um pouquinho como que funciona esse mercado de Forex em relação aos tipos de corretora, spread, comissão e esse tipo de coisa, tá? Talvez tenha algumas novidades aqui para você, por mais que você já conheça esse mercado. E se você está ansioso pelos vídeos sobre a execução dessa temporada, qual estratégia que vai ser, como que vai funcionar, eu te prometo que esse é o último vídeo antes da gente começar a aprofundar na execução dessa temporada, tá? Então vamos lá? Bom, então por que nós escolhemos a Pepperstone para ser a nossa corretora? Entenda o porquê. Bom, antes de falar sobre a Pepperstone, eu queria comentar sobre a questão que é muito comum, a discussão sobre corretoras do tipo Market Maker e corretoras do tipo SN. Tá? Para quem não sabe, SN é uma sigla que no inglês significa Electronic Computer Network. Teoricamente, é uma rede que liga os bancos que estão o tempo inteiro falando por quanto que estão dispostos a comprar ou vender um par de moeda, né? E uma corretora do tipo SN, teoricamente, seria uma corretora que te dá um acesso direto a essa rede. Então, passa a sua ordem direto para essa rede interconectada. Em contrapartida, uma corretora do tipo Market Maker seria uma corretora que cria um mercado, né? Como a expressão diz em inglês, market maker, em português seria fazedor de mercado, né? Falando numa tradução meio assim, meio literal. Que ela cria um mercado, significa o quê? Que ela faz a contrapartida da sua operação. Se você entra vendido no euro-dólar, significa que para do outro lado daquela operação, a sua corretora ela meio que ficou comprada no euro-dólar, digamos assim. Se você tiver lucro naquela operação, ela vai estar perdendo. Se você tiver prejuízo, ela está ganhando. E muito se fala como é ruim ter uma corretora market maker, porque existe um certo conflito de interesses, né? Assim, se você for mal, ela ganha. E todo mundo fala, não fuja das corretoras market makers, porque elas vão tentar te roubar. E eu vou te falar uma coisa aqui que até meio vai ter gente que vai discordar de mim, é meio forte, mas é o seguinte, no final das contas, não faz a mínima diferença para você que é um trader do varejo, um trader que está operando em uma conta de $1.000, $10.000, sei lá, até uma conta de $50.000, tá? Bom, primeiro, por que essas corretoras, algumas são market makers? É porque elas sabem que a maioria dos traders de varejo perdem dinheiro. Então elas correm esse risco, tá? Porque ela sabe que no longo prazo provavelmente elas vão ganhar. E por que eu falo que não faz diferença nenhuma? Porque no final das contas o que importa para você como trader é você ter a garantia de que a sua operação vai ser executada, que a corretora não vai quebrar e que não vai haver manipulação no feed de preços, né? O feed de preços é o preço que está chegando para você a todo momento, ali, preço de oferta e demanda, o bid-ask, né? Que é o spread, essa diferença entre quanto que está o preço de compra e venda. Por que eu falo que não vai fazer diferença? Porque você é um trader pequeno, o que importa para você é quanto que você está pagando de spread ou está pagando de comissão. Tá certo? Se ela for uma market maker que não manipula os preços, não tem nenhum problema. Tem muita gente que fala, aquela minha corretora é claramente um market maker e manipula os preços, às vezes o preço vai lá, chega perto do meu stop loss e nem bate no meu stop loss e ela fecha a operação. A maioria das vezes é uma pessoa que não entende muito bem como que funciona o mercado, ela só está vendo um dos dois preços desses que eu estou falando do spread. E às vezes de madrugada tem uma liquidez menor mesmo, o spread aumenta, você tem uma diferença entre o bid e o ask, né, o preço de venda e o preço de compra, que se expande no seu gráfico que está sendo desenhado só por um desses dois preços. Parece que o preço não chegou lá onde é que estava o seu stop loss, mas ele chegou.
porque teve essa ampliação aí desse spread, tá? Então, é claro que é importante você entender a diferença, saber que tipo de corretora que você está operando. E eu não estou falando isso para justificar, falando, pode ser market maker e por isso que nós vamos com a Pepperstone. Não, você vai ver que nós estamos usando uma conta da Pepperstone que é do tipo SN, que você tem a liquidez direto dos mercados intrabancários, tá? Mas é só uma reflexão que eu quis trazer aqui, que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Corretor é market maker, não é market maker, não. O importante é o preço, a sua execução, ainda mais no caso do trader tranquilão, que a gente tem uma visão um pouco mais longa, não é um scalper que fica ali querendo ganhar 3, 4 pips, são trades para ganhar 150 pips, esse spreadzinho de 1 pip ou de menos de 1 pip, que é o que a gente tem na Pepperstone, ele não vai impactar no nosso resultado. Então não adianta ficar querendo colocar a culpa na corretora, não. Tá certo? Espero que eu tenha explicado um pouquinho isso aqui. E como que a corretora ganha dinheiro? Então, como eu falei, se ela for market maker, ela pode ganhar dinheiro assumindo o outro lado da sua operação, e de um modo geral elas ganham dinheiro nesse spread. Então, assim que você abre uma operação, você já fica lá com menos 2 pips. Significa que se você comprou, na hora que você for vender, porque quando você vai fechar uma operação de compra, você realiza uma venda, você vai ter essa diferença dos dois preços, né? de bid e ask, que são o preço de compra e venda. Então a corretora, geralmente, numa conta tradicional, ela ganha nesse spread. Se a gente está falando em um lote cheio, que é você comprar 100 mil, por exemplo, se você compra euro-dólar, você está comprando um lote inteiro, um lote padrão, você está comprando 100 mil euros. Um pip são 10 dólares. Tá certo? Você está comprando um mini lote, um pip é 1 dólar. E se você está operando um micro lote, um pip é 10 centavos de dólar. Então a corretora ganha aí nesse spreadzinho que ela adiciona acima do que o banco passa para ela. Então, numa corretora de uma conta tradicional, que também é chamada muitas vezes de STP, que é Straight Through Processing, que seria uma forma diferente de falar isso, ele tem esse pipzinho a mais. Eu queria até fazer um comentário aqui, que muita gente não sabe, mas o MetaTrader 4, que é uma das plataformas mais comuns, ela é feita para corretoras market maker. Tá? É possível uma corretora CSN e você usar o MetaTrader? Sim, mas ela precisa de ter uma solução que eles chamam às vezes de bridge, que é fazer uma ponte entre o servidor de MetaTrader deles e o mercado, tá? Então, na maioria das vezes, a corretora é market maker e não significa que todas as ordens ela vai pegar, ela vai ter o outro lado, às vezes ela faz uma coisa híbrida, digamos assim. Então ela assume a contrapartida das operações até ela não estar com risco, porque tem algum trader que está comprando, o outro está vendendo, ele junta esses traders e quando sai um pouquinho, tem uma quantidade maior, ela assume, e se fica muito grande, ela joga isso para o mercado, ela faz um offset desse risco dela para o mercado, digamos assim. Enfim, já estou falando muito aqui, complicando. O importante aqui que eu queria falar é que se você é um trader que opera do tipo tranquilão, com mais calma, não é um scalper ou não é um guerrilla trader, né, que muitas vezes fala que é aquele trader que está aquele ganhar 1 pip, 2 pip, 3 pip, isso aqui pouco importa para você. O importante é você saber que sua corretora é confiável, que não vai quebrar, que ela é regulamentada, tá certo? E como existe uma concorrência muito forte entre as corretoras, eu até falei sobre isso ontem, é muito difícil você achar essa corretora hoje em dia market maker que manipula preços e tal. É um mercado muito concorrido e as pessoas estão atentas a isso, tá certo? Então, outra coisa que eu queria falar sobre corretora é sobre regulamentação e jurisdição. Você já deve ter ouvido falar de corretoras regulamentadas. Muitas que estão na Europa estão num país que se chama Chipre, tá? Que são regulamentadas pela CISEC, e muitas estão
Na Inglaterra, que é regulamentada pela FSA, tá? FSA, e muitas estão na Austrália, que é regulamentada pela ASIC. Então, o que eu queria comentar aqui? Sobre regulamentação, é comum todo mundo falar que na Inglaterra é mais rígido, e isso é verdade. No Chipre era conhecido por ser uma regulamentação um pouco mais relaxada, mas nos últimos anos eles têm endurecido bastante, digamos assim. O que significa endurecer bastante? Significa proibir bônus, significa banir opções binárias, significa limitar a alavancagem máxima, tá? Então a CISEC está também, para atender um pouco dos padrões da Europa, está ficando bem mais rígida. E por fim, a gente tem a regulamentação da Austrália, que ela é um pouco mais relaxada, mas também eu considero confiável, tá? No sentido de que as empresas têm que ter uma segregação das contas do cliente. É um país desenvolvido, né? A Austrália, enfim. Mas o que eu queria comentar e chamar a atenção, isso provavelmente você já conhece, isso é senso comum, mas uma coisa que muita gente não sabe é que muitas corretoras têm sedes em países diferentes, como a própria Pepperstone. Ela tem sede e é regulamentada na Austrália, e ela tem sede e é regulamentada na Inglaterra. Então, nós como brasileiros, ou a maioria dos brasileiros, eles vão, 99% dos casos, serem colocados no braço australiano. Porque uma coisa que é importante é a questão dos impostos também, né? Para você operar no Chipre, você paga bem menos imposto do que para você operar na Inglaterra. Você, eu digo, a corretora, no caso, né? A empresa. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem disso. Vê lá uma corretora, Londres, tem sede em Londres, não sei o quê, mas no fundo ela está sendo colocada num braço que é regulamentada numa ilhazinha qualquer aí, e a pessoa acha que a conta dela está sendo regulamentada pelo órgão inglês, tá? No caso da Pepperstone, que é a corretora que a gente usa, que nem eu falei, 99% dos casos vão estar na Austrália. Tem outras corretoras boas, tipo a XM, elas têm em vários países. Você pode reparar que a XM, por exemplo, ainda oferece bônus, que eu falei que já foi proibido pela regulamentação no Chipre, que é o braço europeu de onde a XM funciona. Então significa que se ela ainda oferece bônus, significa que ela tem sede em algum outro país que isso ainda não foi proibido. Tá? Mas isso aqui é um pouco, você como cliente de varejo, ou seja, um cliente pequeno, que tem lá 5 mil, 10 mil dólares, não é a coisa mais importante para você se preocupar. É lógico que você tem que ver se ela é regulamentada, entender a regulamentação do país, mas você não precisa de ficar preocupado, só vou operar com uma corretora que for regulamentada e minha conta estiver na Inglaterra. Isso não faz tanto sentido para o trader do varejo. É importante ser uma empresa de respaldo, que já está há alguns anos no mercado, que você lê algumas resenhas, vê que eles realmente pagam, ver em quanto tempo que quando você pede um saque o dinheiro cai na sua conta, esse tipo de coisa. Tá certo? Então eu queria comentar um pouquinho disso aqui. E agora eu vou falar da Pepperstone propriamente dita, por que nós vamos usar a Pepperstone. Bom, lá na Pepperstone você tem conta do tipo Standard e do tipo Razor. Qual que é a diferença básica entre essas duas contas? A conta Standard, que seria a conta tradicional, você não paga comissão para abrir uma operação. Você abre a operação, você paga só o spread. Tá? Só que esse spread vai estar sempre acima de um pip. Lembrando que um pip, gente, um pip é a quarta casa decimal, né? É 2 casas abaixo do centavo. Então, na conta standard, você vai estar sempre acima de um pip, porque a corretora, como eu falei, ela adiciona um spreadzinho acima do spread que o banco está cobrando dela, ou os bancos, né? Porque uma corretora boa geralmente tem um pool de liquidez de diversos grandes bancos de primeira linha, né? Já a conta do tipo Razor é uma conta que você tem spreads baixíssimos. Chega um momento de você ter spread de quase zero
em pares com uma liquidez tipo o euro-dólar, 0,01 pip, tá? Em contrapartida, você paga comissão. O que é pagar comissão? Quando você abre uma operação, você paga, e quando você fecha a operação, você paga uma comissão. E de quanto que é essa comissão? Na Pepperstone, nas contas em dólar, é próximo a 4 centavos em cada perna, né, que a gente diria. 4 centavos para abrir, 4 para fechar. Desculpa, é lógico em função do tamanho. Então, num microlote, que é aquele que, se você for comprar 1.000 euros, que é 0,01 lote padrão, você vai pagar 8 centavos de comissão na abertura e no fechamento. Repare que esse 8 centavos é menor do que os 10 centavos que vale um pip. Tá? Então, de um modo geral, o custo acaba ficando um pouco mais baixo nesse tipo de conta. Se você for perguntar na corretora, qual tipo de conta que eu devo usar, eles vão te falar que eles não podem te falar isso, porque pela regulamentação, eles são proibidos de indicar um tipo de conta. Você que tem que avaliar e escolher. Tá? E pode variar dependendo do seu tipo de trade e o que é melhor para você. Tá certo? O trader tranquilão usa uma conta do tipo Razor, que é essa conta com spread baixíssimo, quase sempre abaixo de um pip, mas que se paga uma pequena comissãozinha, tá certo? Bom, então por que o trader tranquilão escolheu a Pepperstone? Primeiro, excelentes condições de trade. Como eu falei, spreads baixíssimos, lá na casa de quase zero, e excelente execução. Você tem... Quase nunca você tem o que é chamado de derrapagem no português, ou slippage, que seria você abrir uma ordem e a operação abrir alguns pips a mais ou alguns pips a menos. Tá? É muito boa a execução da Pepperstone. Ela é regulamentada, como eu falei, ela é regulamentada na Austrália e na Inglaterra. Como brasileiros e com capital pequeno, a nossa conta vai ficar sob o braço australiano dela. Tá? Ela é uma das maiores corretoras de varejo do mundo, já foi eleita várias vezes a melhor da Austrália, tem com o melhor atendimento na Austrália, é uma corretora bem bacana, eu sugiro você dar uma olhada se você ainda não conhece, nós vamos colocar um link aqui embaixo, na descrição do vídeo, né? E tem um excelente atendimento e suporte, responde muito rápido, quando você vai fazer saque, faz saque muito rápido, tá certo? E é por isso que a gente escolheu a Pepperstone e utiliza a Pepperstone. Fora que ela tem a plataforma CTrader, além do MetaTrader, que a gente gosta bastante. Tá? Então é isso, eu queria explicar um pouquinho o motivo da escolha dessa corretora, antes da gente explicar como que vai funcionar a estratégia, como que vai ser a execução. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te adicionado pelo menos um pouquinho de conhecimento sobre o mercado de Forex. Como sempre, eu peço para você compartilhar esse vídeo, especialmente dar seu like e comentar, porque os comentários falam para o YouTube que esse vídeo é relevante, isso ajuda o nosso vídeo a alcançar uma audiência maior. E espero que você esteja gostando do Trader Tranquilão e continue acompanhando. No mais, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.